capítulo 13. Então, é uma partícula que é colocada sucessivamente ao lado de fora de 4 objetos. Então, fiz a ideia aqui, né? Como é que é? Então, ela é colocada ao lado de fora de 4 objetos. Então, coloquei 4 objetos. 1, 2, 3, 4. E todos eles têm massa m, né? Então massa m. Vou colocar no branco aqui. Massa m, massa m, massa m, massa m. Então, no primeiro caso, é uma esfera maciça, né? Então, uma esfera maciça de massa m. Tá? Uma esfera grande, né? Fala uma esfera grande, maciça, homogênea. Tá? A distribuição, então, de massa homogênea. O segundo caso é uma casca esférica homogênea, também de massa m. Tá? Então, aqui vai ter uma densidade muito maior, essa é a ideia. Né? Então, aqui a massa está distribuída ao longo da esfera. Isso aqui vai estar distribuído só na casca dessa esfera. E uma esfera pequena, maciça, também de massa m. Então, veja, a densidade também é bem maior do que essa aqui. E uma casca esférica pequena também, né, que guarda uma esfera pequena, né, homogênea, que está aqui, tá certo? Em todos os casos, a distância entre a partícula e o centro, né, então veja, a distância entre a partícula e o centro, não é a superfície aqui da esfera, é o centro, é d. Então a distância aqui é d, a distância aqui é d, a distância aqui é d, a distância exatamente aqui é d também. Então ordene os objetos de acordo com o módulo da força gravitacional que eles exercem sobre a partícula, em ordem decrescente. Tá? Então, qual que é a força gravitacional que eles vão exercer sobre essa partícula aqui? Tá? Então, a ideia é o seguinte, como todas têm exatamente a mesma massa, e vamos dizer que essa partícula tem massa também m1, né? m1, né? m1, m1, m1. Para a gente calcular a força gravitacional, então força gravitacional vai ser igual a G, módulo, coloquei módulo, G, a massa da esfera vezes a massa 1 dividido por d ao quadrado. Opa, deixa eu ver se eu vou voltar isso aqui. Dividido por d ao quadrado. Esse cálculo é sempre feito imaginando então que toda essa massa ela está exatamente no centro de massa. Então, a gente pode pensar que a massa é como se fosse uma partícula, né? Então, o cálculo efetivamente da força gravitacional é feito entre o centro de massa dessa partícula, essa partícula é pontual, e o centro de massa desse objeto, né? Desse objeto, ou seja, dessa esfera. Como esse objeto ele tem uma massa homogênea, né, uniformemente distribuída, a gente considera então o centro de massa dele. Né? Então, como se toda a massa estivesse exatamente no centro de massa. Da mesma forma, esse aqui no centro de massa é o centro do objeto, isso aqui é o centro de massa e é o centro de massa. Tá? Então, a distância da massa 1 para a massa m tá, é exatamente d em relação sempre ao centro de massa, certo? Então veja que para todos os casos eu vou ter massa, a massa dele totalmente concentrada no centro de massa, e a massa 1 a uma distância d em todos os casos. Ou seja, a força gravitacional, para todos esses casos, independente então da densidade, né, da massa específica, veja que nesse caso aqui é a situação onde eu tenho a maior concentração de massa ao longo dessa superfície pequena. Né? Então a massa específica aqui vai ser muito maior do que essa massa específica, muito maior do que essa e muito maior do que essa. Mas não importa. Como o objeto está fora do objeto, ou seja, eu poderia calcular a princípio qualquer força gravitacional interna, internamente, mas como esse objeto está do lado de fora, a força gravitacional vai ser exatamente igual em todos os casos. Força gravitacional em módulo, né? Vai ser a própria constante gravitacional, m1, d2. Ou seja, a força gravitacional que esse objeto está sentindo em relação a esses objetos são exatamente iguais para todos os casos. Tá?